Muito boa noite a todos e a todas. Com muita alegria, chegamos à 84ª edição aqui do nosso Café com Kardec e Amigos. Este programa feito com muito carinho aqui pelo canal Seridó Espírita, aqui no YouTube, e também com o imenso auxílio dos nossos canais parceiros que nos auxiliam na retransmissão, na divulgação dessa live para todo o planeta. São eles, a Rede Amigo Espírita, muito obrigado, Rai TV, Web Rádio Fraternidade, também estamos ao vivo pela TV Secal, Santa Catarina, também pela Web Rádio Portal da Luz, TV 7 de Campina Grande e, claro, aqui pelo nosso canal Seridó Espírita, além do Facebook do Núcleo Espírita Seara de Luz. Então, meus queridos, hoje um dia muito especial, mais uma segunda-feira onde nós nos encontramos aqui virtualmente, com essa pandemia que insiste em voltar, assim como as ondas do mar que vão e voltam, vão e voltam. Então, cada vez mais a internet vai ganhando essa importância, principalmente para o nosso movimento espírita virtual. As atividades das casas já voltaram, mas vamos prosseguindo aqui para levar a mensagem do Espiritismo e a sua doutrina maravilhosa que Kardec nos codificou para todos os lares daqueles que desejam se instruir. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez. E hoje, o nosso convidado, um convidado muito especial, como sempre, vou chamá-lo à tela. Então, vem para cá, nosso querido Jefferson Vasques. Acabei de conhecê-lo aqui nos bastidores, uma pessoa sensacional. Já virei teu fã, viu, Jefferson? Então, seja bem-vindo. Pode fazer aí suas boas-vindas. Muito boa noite a todos os companheiros aí que estão nos assistindo, que posteriormente virão assistir. Um forte abraço a todos os parceiros de transmissão e de retransmissão. E, é claro, ao canal Seridó Espírita, aí, que sempre abre uma oportunidade com muito carinho, sempre aí ofertando a nós, que estamos na labuta, na tarefa de levar a mensagem do Cristo à luz da doutrina espírita. E um forte abraço pela recepção que eu sempre recebo aqui. Vocês me colocam em vocês aí dos bastidores, vocês são os meus guias, vocês já vão amenizando, entendeu? Muito obrigado, viu, pelo carinho de sempre, irmão. Prazer conhecê-lo. Rapaz, igualmente. A gratidão é toda nossa por ter aceito o nosso convite, né? A nossa querida Socorro, que é a nossa CEO aqui dos convites, né? E você prontamente abriu aí no meio de sua agenda muito concorrida um espacinho para vir hoje aqui nos trazer a sua abordagem sobre um tema muito instigante, né? Argueiro e a trave no olho, negação e fuga. Olha só pelo tema. E, gente, o Jefferson, ele, trabalhador do Centro Espírita André Luiz, né, da cidade de Taubaté, interior de São Paulo, psicólogo, conferencista, escritor espírita. Então, o currículo já nos apresenta quem é ele. Então, vamos ter aqui 40 minutinhos, mais ou menos, da exposição do Jefferson. E logo após, nós abriremos para as perguntas. Deixem suas perguntas aqui no chat. Cada dúvida que for surgindo, pode colocar aqui no chat que nós vamos trazer para o Jefferson. Se forem muitas perguntas, nós vamos escolher algumas por causa do tempo. Então, podem mandar, fiquem à vontade, que com certeza o nosso querido convidado vai tentar responder todas. Jefferson, antes de iniciar a sua explanação, queria te convidar a fazer a nossa prece de abertura para introduzir este ambiente virtual dentro de nossos corações. Perfeito, meu amigo. Quero convidar a todos para que fechem seus olhos e tragam o pensamento, a imagem de nosso querido amigo e irmão Jesus. Querido Mestre, que o Senhor estenda a tua destra paternal, compassiva, misericordiosa a todos nós que aqui estamos nesta atualidade por ora conturbada, neste mar de aflições. Rogamos que tu seja em nós porto seguro, caminha sobre as águas turbulentas que por vezes se fazem em nossas consciências. Derrama teu amor sobre a humanidade, sobre todos aqueles que choram de noite, aqueles que estão na solidão, que padecem de fome, de frio, de dor.
Estende sobre todos eles, excelso Senhor, as tuas bênçãos. E rogamos também, Jesus, para que a espiritualidade amiga, trabalhadora em tua extensa vinha possa visitar cada cômodo dos que aqui estão conosco e que posteriormente virão a estar, estendendo a tua paz que há milênios tu prometera, pois é só em ti que encontramos o verdadeiro repouso para nossas almas. Que assim seja. Que assim seja. Meu querido, a live é tua, estou aqui nos bastidores. Qualquer coisa é só chamar. Fique à vontade. Que Jesus lhe Obrigado. abençoe. Obrigado, meu irmão. Então, muito boa noite a todos. Que a paz de Jesus se faça presente em cada coração que aqui está e que posteriormente virá a estar conosco também. Neste tema, aliás, olha só, abrindo a minha agenda de lives, junto ao canal Seridó Espíritas, minha agenda de lives desse ano, que honra, que prazer enorme, falando deste tema de suma importância, este tema que é o argueiro e a trave no olho, esta lição cunhada por Jesus, cravada nas páginas do Evangelho há milênios atrás e tão atual. Lição esta que revela profundos saberes morais e psicológicos. Então, é neste rumo desta lição que vamos caminhando. Lição esta, aliás, que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, e tem 9. Nós vamos, para desmiuçá-la um pouco mais, nós vamos, primeiro, Jesus faz um alerta a todos nós. Eu gosto de dizer alerta porque Jesus, ele sempre alertou, nunca proibiu. As lições de Jesus não são proibitivas, elas são educadoras, despertadoras, renovadoras. Nessa lição importantíssima, Jesus vai dizer: por que tu olha o argueiro que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está em vossa alma? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e poderás ajudar o teu irmão a tirar o argueiro. Então, olha que interessante, porque Jesus dá dois símbolos. Ele dá um argueiro, que é um cisco, e uma trave. Ou seja, ele dá algo pequenino e algo grandioso. E ele fala: olha, o argueiro está lá no olho do seu irmão, você está olhando. E muitas vezes você tem algo muito maior, ou equívocos muito maiores, igual aquele que você condena. E ele vai dizer: então, tira este, esta trave que tem em você, e você vai poder ajudar o teu irmão com mais efetividade a lidar com o cisco ou com os ciscos que este possui na alma. Então, a lição de Jesus, no primeiro momento, é fazer um chamamento para uma introspecção, o mergulho dentro de si, aquele movimento asseverado por Santo Agostinho nas páginas do Livro dos Espíritos, na pergunta 920, este autoconhecimento. Então Jesus diz: olha, primeiro você se verifica, vasculha dentro da sua alma, antes de lançar, seja, e mais para frente iremos falar sobre isso, pela língua ou pelo pensamento, as suas más impressões. E é curioso porque a maneira como olhamos o mundo diz respeito a nós, ao que temos aqui dentro. Por isso que certa feita Jesus disse: olha, se os seus olhos forem bons, teu corpo inteiro será luz. Se os teus olhos forem maus, teu corpo inteiro estará em trevas. Então, o que ele quis dizer? Que, a princípio, a felicidade ou a infelicidade, a saúde ou a doença se iniciam em nós, mas, sobretudo, conseguimos captar estes movimentos pelos olhos. Porque se nós só enxergamos, melhor dizendo, a realidade, só coisa ruim, se nós enxergamos o outro somente numa perspectiva ruim, se nós enxergamos a vida
tudo, só encontramos defeito, esses defeitos não estão somente lá, eles estão sobretudo aqui dentro, porque o que carregamos em sentido cultural, intelectual e moral vai conturbar a maneira como olhamos a realidade, a vida, o outro. Então, olha a profundidade. Tá vendo como o ensinamento de Jesus vai casando um com o outro? Então, se eu só consigo enxergar defeitos nas pessoas, isso está dizendo o quê? Que você está em um profundo adoecimento, que nós estamos em um profundo mar, ah, por assim dizer, um mar escuro, que veda a nossa visão. Mas eu gosto de trazer passagens para a gente o quê? Desmiuçar elas, né? Ampliá-las. E há uma passagem muito perfeita que vai narrar esse movimento, e aí eu vou explicar mais esse movimento que de olhar, quando olhamos o outro para fugir dos nossos próprios equívocos, quando negamos quem somos e colocamos aquilo que temos no outro, esse movimento são mecanismos de defesa que trazemos conosco, né? Que Freud vem cravar em suas páginas como sino projeção e que sua filha Ana Freud vem cravar em sua obra O Ego e os Mecanismos de Defesa, obra memorável, inclusive, da rainha da psicanálise, filha do grande gênio psicanalista, obra que vem mostrar a negação e a fuga, que já vou entrar nesses mecanismos, tá? Que é o que representa essa dinâmica do arqueiro e da trave. E aí, depois que a gente entender isso, a gente vai ver, gente, como Jesus é grandioso. A potência desse mestre, ele cunhou uma lição tão profunda, de forma tão simples. O que, por exemplo, grandes teóricos da psicologia dedicaram capítulos, livros para descrever isso, ele descreve em 3 linhas, com perfeição e exatidão. Nesta lição, né? Não olha o argueiro que está no olho do seu irmão. Antes de tudo, olha a trave. Não queira tirar o defeito do outro, sendo que você carrega vários defeitos. Mas há uma passagem milenar, que é aquela passagem da mulher adúltera, ou seja, a mulher que fora pega em adultério. Essa mulher, inclusive, aliás, né, aquela sociedade da época, sociedade machista, trouxe a mulher que adulterou e o homem que adulterou com ela também, né? Uma indagação que sempre deve ser feita por nós, porque ela não adulterou sozinha. Nessa passagem que se encontra no Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 1 a 11, aquela passagem que todo mundo conhece, Jesus ensinando, sentado numa mesa, todos ali sentando com ele, e ele ensinando inúmeras lições, inúmeros indivíduos simples, que muitas vezes eram tidos como a escória da humanidade, sobretudo da sociedade judaica, ali aprendendo com aquele mestre. E aí, quando chegam os doutores da lei, eles trazem com eles uma mulher que fora pega em adultério. Fora pega. Eles viram, pá, pegaram e levaram para Jesus e disseram: mestre, a lei manda que ela seja apedrejada. E aí, é claro, eles foram querer fazer uma pegadinha com Jesus, porque a todo momento eles queriam fazer essas pegadinhas intelectuais com Cristo, como se o próprio. Porque Jesus, no sentido de ser o governador, ele mandou de tempos em tempos missionários, mensageiros, em todos os polos do orbe, sobretudo ali em Israel, a começar por Abraão, Moisés, esses patriarcas, para levar e expandir a sua mensagem, abrir caminho a ele, fincar a ideia de um Deus único, colocar regras que freassem os impulsos, os instintos daqueles indivíduos ainda primitivos no sentido moral e no sentido também intelectual. Então, de tempos em tempos, Jesus enviou esses mensageiros, mas estes mensageiros trouxeram apenas uma parcela pequenina da lei maior que ele ia trazer. Então, é óbvio que ele tinha uma dominatriz espetacular sobre as escrituras, que tanto quando ele era jovem,
lá com 12 anos, ele é pego no templo, ali conversando e ensinando os doutores da lei, e eles ficam maravilhados de olhar aquele jovem fisicamente, mas um espírito milenar, talvez o mais velho que já pisou neste planeta. E eles ficaram extasiados. Então Jesus ele dominava a lei. E aí eles pegam e fazem a pergunta a Jesus. E Jesus, com uma calmaria indescritível, digna de um Cristo, ele vai caminhando, eles fazem uma roda e todos eles com pedras nas mãos, tanto os idosos quanto jovens, prontos para matar aquela mulher apedrejada. Olha a violência e a brutalidade. E aí, Jesus abaixa no chão, certo? E aí, ele vai. Aliás, eu sempre acho isso muito interessante, porque há alguns locais, algumas escritas, traduções bíblicas, que mostra que Jesus sentou ali, né? E ficou desenhando no chão. Eu sempre me questionei, mas Jesus, numa situação dessa, será que ele ia ficar desenhando? Uma situação tão de vida ou morte, literalmente. Será que ele ia ficar desenhando? E aí, tempos depois, na memorável obra psicografada por Divaldo Franco, Luz do Mundo, onde Amélia Rodrigues, numa mensagem que se titule Atire a Primeira Pedra, numa nota de rodapé de ouro, ela vai dizer, olha, Jesus estava naquele momento escrevendo na areia, escrevendo, não falando, não jogando na cara, escrevendo. Inúmeros equívocos e vícios. Então, tinha ali adúltero, tinha homicida, tinha sexólatra, tinha inúmeras coisas que ele foi colocando. De forma que, quando todos também envolvidos por seu magnetismo, imaginem a psicosfera que Jesus emanava, quando entrava naquela psicosfera, não tinha como, né? Você ia sendo tomado por ele. Jesus nunca chegou lá em um local determinado e foi influenciado pelo local. O local era influenciado por ele. Ele não mudava por conta do local. O local se adequava a ele. Isso é lindo. Eu acho isso fantástico em Jesus. Né? E aí, é claro que envolvidos todo esse magnetismo, ele fez sair dos refolhos mais íntimos deles para vir à luz da consciência o quê? Todos os equívocos que eles tinham cometidos, experiências passadas que eles estavam negando. A multidão, com as pedras nas mãos, estava em um profundo movimento de negação. Eles estavam olhando o argueiro daquela mulher que adulterou. E estavam fugindo, porque ao mesmo passo que eu nego, eu fujo, fugindo de si mesmo, de seus equívocos. Então, dizer a si mesmo, olha, por exemplo, não, eu não tenho isso, jamais, eu não faço isso. Sabendo que se faz, é um profundo movimento de estagnação moral, mental. É um desperdício, é jogar ao léu esta oportunidade reencarnatória. Reencarnatória. Né? Há tempos atrás, na obra O Roteiro, na mensagem O Grande Educandário, obra psicografada por Chico Xavier, Emmanuel crava nessa mensagem que naquela época, há mais de 80 anos atrás, mais de 20 bilhões de espíritos desencarnados esperando uma oportunidade para reencarnar. Então, estar encarnado é oportunidade preciosa e de ouro. E aí, quando a gente está nesse movimento de negação, a gente vai estagnar. A gente pensa que a gente está falando do outro, a gente está o quê? Abrindo mão de nós mesmos, da nossa felicidade, do nosso progresso. Quando eu falo do outro nesse movimento de maledicência, entre aspas, a famosa fofoca, eu estou desperdiçando o quê? Possibilidades de fazer uma prece pelo outro, possibilidades de me melhorar. Olha, eu tenho a vontade de falar mal,
mas eu vou começar a lidar com isso. Eu tenho vontade de falar mal de um parente, mas eu vou começar a aprender a frear isso. Não, entende? Se fosse esse movimento, progresso. Mas muitas vezes não é. Então, essa multidão estava nesse movimento de negação. E, aliás, em um sentido psicológico, quando a gente está em negação, é um movimento que é infantil. É um movimento que te torna imaturo. É só pegar a criança que faz coisa errada. Muitas vezes ela fala o quê? Né? Porque para psicanálise o adulto é a criança do ontem. Então, olha que interessante. Ah, quando a gente fala em negação, nesse comportamento imaturo, a criança, quando ela faz alguma coisa errada, muitas vezes, você chega e fala: o que você fez? Você fez isso, né? Ela fala: não. Ela nega. Então, olha só, essa tendência infantil muitas vezes prossegue. E é isso, é claro que essa tendência de negar a si surge por conta do quê? Do famoso orgulho e egoísmo. Pergunta 785 da obra O Livro dos Espíritos, né? Que são os dois maiores empecilhos para o nosso progresso, para a nossa melhoria, para a ampliação de nossas consciências, para a ascensão do nosso ser a Cristo. Porque olha que coisa mais tola. A fraqueza está em reconhecer um equívoco ou em não reconhecer e continuar adoecendo. Porque quando a gente não quer reconhecer as nossas falhas, a gente vai começar o quê? A afastar as pessoas de nós. Isso é inevitável. Isso é inevitável. Quando a gente sempre começa a criticar as pessoas, por mais que sempre haja uma pessoa para fazer a famosa fofoquinha, você deu ouvido para você, para nós, quando a gente faz isso, essa mesma pessoa que está cedendo ouvido já não confia mais em você. Ela está sempre disposta a te escutar, aquela fofoca, maledicência, mas não confia em você. Então, criticar excessivamente o outro, como essa multidão estava fazendo, denota o quê? Movimento de fuga. Olhar o erro do outro é no sentido, eu não quero olhar o meu erro, certo? A minha própria falha. E o que eu faço? Eu projeto no outro. Ou seja, eu tiro de dentro, coloco para fora e falo que isso é do outro. E aí, Jesus diz: olha, ele conhecia tudo isso. Ele só não deu esses nomes sofisticados porque não cabia a ele. Outras pessoas iam vir no campo da ciência para fazer isso. Mas essa lição do Argueiro da Trave no Olho está falando de negação, fuga e projeção, mecanismos que séculos depois Freud, em seu ateísmo, veio mostrar que existe no ser humano. Né? Olha que potente. Freud, sem querer ou sem saber, relendo Jesus. Então, esse movimento, sempre olhar para o outro, é um movimento que a gente tem que tomar cuidado. Foi como eu disse, os nossos olhos são a candeia do nosso corpo. Como a gente olha a realidade, vai dizer muito da gente. E também como a gente fala, vai dizer também muito do que temos dentro de nós. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Se eu só falo mal, rumino, ódio, ressentimento, mágoa, eu estou adoecido. Eu preciso frear, parar, pensar, refletir, se reconstruir, porque senão a dor vai chegar. E é inevitável, seja ela uma desordem física, seja ela uma desordem mental, vai chegar. Seja ela uma própria dor exterior, alheia a você, que afete talvez aquele ser que você mais ama. Mas vai chegar, é inevitável. Joana de Ângeles já diz em sua obra Jesus e Atualidade que na ausência do amor-ação aparece a dor renovação. Tem jeito? Parou de progredir, começou a ficar na zona de conforto e dali para baixo, não adianta. Não adianta. A gente sempre tem que estar em movimento. O próprio universo mostra isso. O universo está constantemente em movimento. Deus está constantemente trabalhando. É o movimento, é
esse atrito com a realidade que queríamos viver no sentido daquele ser que ainda não somos, com este ser que ainda somos, que gera o quê? Essa grandiosidade que se chama vida, que começa aqui dentro. Começa aqui dentro. Então, olha só que interessante. Então, essa negação, muitas vezes, a gente tende a isso por conta desse orgulho, desse egoísmo, de achar, de criar, de fantasiar dentro da cabecinha nossa, que a gente é o quê? Perfeito. Perfeito. A gente não é. A gente é perfectível, ou seja, passível de mudança. Haveremos de alcançar a perfeição relativa. Quando? Muito tempo. Muito tempo. Então, é preciso atentar como estamos olhando, mas, sobretudo, se sempre estamos olhando o que é a realidade, em uma conotação negativa, mas, sobretudo, o outro, o meu próximo, se sempre salientamos erros. É preciso entender que muitos destes erros, ou erros maiores, ecoam aqui dentro da nossa alma. A gente às vezes fala que o fulano é fofoqueiro. A gente, só o ato de estar falando que o fulano é fofoqueiro demonstra que somos também. A gente fala que o outro tem raiva e quando a gente vai perceber, temos uma raiva profunda também, reprimida. Entendem? Então, erguer a trave no olho vem mostrar isso. Por isso que Jesus falou, ó, você tem que sair de lá e vir para cá. Mas a gente está falando aqui de ação propriamente dita. Só que a gente está falando de Jesus, e Jesus é fantástico porque a dinâmica que ele interpretou a vida e a criatura humana, né, partindo dele, que um dia foi um espírito imperfeito, foi fantástica. Ele é o maior psicoterapeuta por excelência. E aí, Jesus mostra o quê? Olha, além da ação propriamente dita, do ato, existe o quê? Pré-ações, que começam onde? No pensamento. Ó, Jesus não para por aí, ó. Capítulo 8, item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, não é? O adultério por pensamento, pecado por pensamento, onde Jesus vai mostrar que e Kardec vem ampliar essa lição, que o adultério, o equívoco, né, não só no sentido do erro carnal, do que a palavra representa, mas no sentido de adulterar consigo, de se equivocar quando você sabe o que é o certo. Estas adulterações que sempre fazemos em nossa rotina diária, em nossa vida privada, particular, em nossa vida mental, sentimental, no campo dos pensamentos, das ideias, das emoções e dos sentimentos. Aqui, essa vida íntima, eu sempre digo que o universo é uma morada, certo? O planeta são inúmeras moradas, e dentro deste planeta habita criaturas. Então, o mar é a morada dos animais aquáticos, a floresta dos terrestres, o céu das aves. E é claro que entendemos que este corpo é um objeto para o nosso progresso e também é a morada temporária do espírito imortal. E dentro deste universo habitam inúmeras submoradas, são gavetas, eu gosto de falar isso, sabe? Então, tem a gaveta do ressentimento, a gaveta da mágoa, a gaveta da raiva, tem a gaveta da falta de perdão, tem a gaveta da maledicência, tem a gaveta das suas potencialidades que precisa ser aberta, tem a gaveta daquilo que você tem de bom, que muitas vezes a gente não abre, a gente só foca no mal. Então, tem inúmeras coisas. E aí, Jesus traz essa lição mostrando que, olha, Estamos com um pequeno problema técnico aqui com o Jefferson. Vamos tentar restabelecer a conexão com ele. Aguardar um instantinho. Deixa eu tentar falar aqui com ele, pessoal. Só um minutinho. Acho que o Jefferson volta já. Só um instantinho.
Pronto. Aí, ó. Tá ouvindo aí, meu amigo? Não tô te escutando, acho que o microfone tá Tudo mutado. ok, de volta, perfeito. Pode continuar, querido. Então, Jesus mostrou, como eu estava falando, que essas ações, né, a, toda ação exterior começa no interior. Por isso que ele disse que o adultério não começava, o ato é a execução do adultério. O início do adultério está no pensamento. E compreendendo o adultério como sendo não somente o ato, mas qualquer equívoco que se comete. Então, muitas vezes adulteramos conosco com as leis de Deus. É uma coisa a se refletir. E aí, numa obra que eu acho fantástica, sempre cito essas obras, sobretudo essa, é uma obra que se chama Universo e Vida, obra psicografada pelo médium Hernani Santana, publicada pela Federação Espírita Brasileira, onde o espírito áureo, ao decorrer dessa obra preciosa, que muitos, aliás, muitos espíritas não sabem da existência dessa obra, é uma obra que fala sobre várias coisas, né? É fantástica essa obra. Áureo, ele vem trazer lições importantíssimas que se encontram, ora, no item 5.3 desta obra, e ora no item 5.6. Áureo vai dizer o seguinte, no capítulo que se intitula Transformadores de Energia, ele vai mostrar que os nossos pensamentos e as nossas emoções e sentimentos, sempre lembrando que emoção é algo mais primitivo, tá? Conhecido antigamente como paixões, é algo que te movimenta de forma impulsiva a tal coisa. Então, a emoção é a raiva, a tristeza, o medo. Existem emoções básicas, primárias, que, a priori, algumas delas começam a ser desenvolvidas no reino animal e depois são ampliadas pelo advento da entrada do princípio inteligente a um espírito no reino hominal. Então, as emoções ou os sentimentos, o sentimento é o sentir. Então, fiquei com raiva. Raiva é uma emoção primária, certo? Primária. Muitas vezes iremos sentir raiva. Quando a gente vê, tá aqui. O sentimento é o quê? O pensar, é o sentir, é sentir isso no meu corpo. Olha, essa raiva me gerou o quê? Ódio. Ódio é sentimento. Entende? Quando eu olho para a pessoa, eu sinto o ódio dela. Sentimento. Então, fazendo essa distinção, muito só para critério didático, né? Pouco importa para a gente aqui, mas a gente vai aprendendo o quê? Que o espírito áureo vai mostrar que o pensamento, quando aliado à emoção, cria uma energia que se chama ideo, de ideia, motiva, de emoção. E esta energia vai criando ao nosso derredor o nosso campo energético, que os estudiosos espiritualistas denominam como sendo chamada de aura. E nós, espíritas, como campo magnético, ou como gosto, que eu sempre uso de Joana de Ângeles, né? Psicosfera, ou seja, uma esfera espiritual que é criada, plasmada pelo campo psicológico. Quando falamos de psicológico, estamos falando de pensamento e sentimento. Então, olha só, vamos começar por aí. E ele vai dizer, então, portanto, quando se fala da força do amor, da força do ódio, estamos falando de forças vivas, criadoras, que criam este campo energético ao nosso derredor, dão a ele uma cor, um cheiro, um peso, uma vibração específico, este campo que nos circunda. Só que olha que interessante, este campo vai se ligar com outro campo. Se eu estou numa sintonia de 4K, vamos supor, olha só que didático, ó, 4K, e o fulano é análogo ainda, aquela TV antiga de tubo, não pega, ó, não pega. Eu vou me sintonizar com o quê? Com 4K. E aqui com TV análoga. É simples.
Não tem como. Eu tô aqui, eu queria me conectar aqui. Então você tem que subir moralmente, intelectualmente, você tem que se esforçar para amar, entende? Não se trata deles descerem até nós. A gente acha que o espírito superior, é claro, o espírito superior desce até nós muitas vezes. A gente vê em obras inúmeras, sobretudo na obra Memórias de um Suicida, a obra fantástica, o trabalho desses espíritos superiores ali com a falange desses espíritos que se enveredaram pelo suicídio, uma falange de cunho inferior. O trabalho fantástico que é realizado ali, amoroso, paternal, maternal, pela falange de Maria. Mas muitas vezes a gente quer que o espírito X, Y desça até nós temos que subir até ele. Eu queria companheiros espirituais melhores, mas o que a gente faz, não somente de ação, mas sobretudo o que a gente pensa, o que a gente sente. Pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Nossos pensamentos são muito influenciados, pensamentos e comportamentos, pelos espíritos. Pelos espíritos. Muito mais do que a gente pensa. Então, este campo energético vai se conectar com outros que vibram em sintonia, em raios e ondas igualitárias. Daí, olha só, a gente vai entendendo o quê? Tem aquele famoso dedo podre. Eu sempre dou esse exemplo que eu acho, né, é muito vívido, é muito, assim, nítido na realidade, né? A pessoa fala, eu tenho um dedo podre, e ela tem o costume de falar karma, né? Que karma não é, inclusive, uma palavra espírita, da nomenclatura espírita. Lei de causa e efeito, a gente trabalha. Mas aí, a, a, a pessoa fala isso, né? Como se fosse algo irremediável. Irremediável, né? Karma. E aí você vai ver que são causas atuais da aflição dela. São pensamentos equivocados, sentimentos equivocados que atraem não somente desencarnados, mas também encarnados a ela. E ela fica o quê? Naquele ciclo vicioso de dor, de decepção, de sofrimento. Olha o pensamento plasmando o campo energético se vinculando a outros campos energéticos de desencarnados e encarnados, que vai atraindo, vai montando a nossa realidade. A nossa realidade. E aí, quando a gente vê, a nossa vida está meio escura, meio estranha. Então, é de suma importância a gente tratar tudo isso, esse campo do pensamento, do sentimento, tá? É de suma importância, porque isso vai afetar a gente. E aí, essa conexão que estabelecemos, a gente estabelece uma conexão. E aí, as ações de outros, seja encarnados ou desencarnados, impactam energeticamente na gente. Olha o que o áureo vai levando, conduzindo a gente. Ele chama isso de fenômeno, eco. O que a gente manda para a vida ecoa de volta. Se você ecoa ódio, se você ressoa ódio, vai ser devolvido a você ódio em vibrações, que não é possível, entendeu? Amor, ódio, céu, lodo. Não entende? Não bate a, a, os sentimentos. Então, é de suma importância a gente tratar isso, entender que o meu pensamento, que o meu sentimento, porque não basta não falar do equívoco do outro, do argueiro do outro. E se você pensa todos os dias, tem raiva, alimenta a raiva do outro, dos erros do outro, ou daquilo que você acha que é erro. Tem um detalhe, né? Porque nem tudo é erro. Sua visão está conturbada, você está adoecido, não, porque quando nós estamos nesses tipos de sentimentos inferiores, nós estamos adoecidos. Isso é inevitável. Então, por vezes, a gente tem um olhar conturbado, conturbado. Então, e Áureo vai finalizar, ele vai dizer que pensar é agir, falar é movimentar forças vivas, por vezes de consequências inimagináveis, e que é de suma importância compreendermos que tudo isso, seja todo pensamento íntimo, que a gente dá vazão e não tenta educar de ordem negativa, vai ser cobrado de nós, inevitavelmente.
Então, a lição do argueiro da trave no olho não vai só para o campo da ação propriamente dita, mas também para o campo do pensamento e do sentimento. E, aliás, quando a gente, para ir finalizando, entra nessa rotina de falar mal dos outros, de negar a si, de fugir da realidade, de fugir da sua própria realidade, porque quanto mais desconhecimento temos de nós, mais pequena é a realidade. Mais vazia é a vida. Porque sem conhecimento de nós, a negação, há um desconhecimento profundo de tudo aquilo que nos habita, há uma conturbação da realidade, consequentemente, há uma entrega, muitas vezes, para os impulsos. Para os impulsos. E não há o que? A sublimação destes aspectos instintivos, que só pode ocorrer por intermédio do amor. A educação desse velho homem só pode ocorrer por intermédio da instrução e do amor, mas sobretudo do amor. Porque não é por muito saber que a gente ascende espiritualmente. Tem muitos gênios das trevas. As obras de André Luiz mostram isso com muita maestria e propriedade. Então, não é isso. Mas é o quê? É a elevação também moral. E aí, quando a gente entra nesse mecanismo, a gente se vicia. E aí eu quero trazer só 2 exemplos importantes para finalizar essa live de hoje. 2 exemplos importantíssimos. Porque a gente se vicia, a gente vai criando um vício, certo? Um hábito é algo bom, benéfico, que desenvolve provavelmente característica de uma virtude. E um vício é aquilo que foi um hábito ruim. Estou viciado nisso. Então, quando a gente começa sempre a olhar o outro, falar mal do outro, nessa dinâmica do argueiro e da trave, eu sempre olho o argueiro que está nele, né? E nego essa trave que está em mim, fujo dessa realidade, fujo deste enfrentamento que tenho que fazer comigo mesmo. Quando a gente faz isso, a gente vai se viciando. Ou seja, o pensamento estava gerando assim, ó. O pensamento e o sentimento. Quando ele vicia, ele está assim, ó. É difícil frear ele. E ele vai acelerando, ele vai acelerando. Ele vai tomando conta da personalidade. O que Jung chama de complexo, mas não cabe aqui agora. Mas toma conta da personalidade. Toma conta do ser. E aí se torna uma auto-obsessão. Um pensamento fixo. Dona Ivone, do Amaral Pereira, traz isso em sua obra Devassando Invisível, capítulo 4, onde ela vai mostrar que quando você faz muito uma atitude equivocada, ruim, você marca o seu espírito. Então, ela traz o exemplo até de um obsessor que ele está lá, né, se restabelecendo, e ele grita, que ele queria comida, para trazer comida, e Dona Ivone, desdobramento, né, durante o sono, ela fazia muitos trabalhos, né, faculdade onírica, ela corre para a cozinha lá, né, para aquela cozinha, e eles plasmam uma comida para ele, carne, batatinha, e ele pega ela dá para ele, é todo feliz, na hora que ele coloca na boca, ele grita e gospe, e ela vai olhar uma língua. E aí, Dr. Bezerra vai dizer a ela, olha, foi entregue para ele o que você viu mesmo, porque ela questiona ele, Dr. Bezerra, né? Ela questiona o Dr. Bezerra. Ela falou, não, foi entregue. Só que o pensamento dele agora está preso numa auto-obsessão, uma consciência de culpa, está viciado. Para tudo onde ele olha, ele vê o quê? Marcas das pessoas que ele matou. E ele vai ter que reencarnar para tirar só isso da cabeça. Só para tirar esse vestígio. Olha só. E muitas vezes reencarna, claro, nesses casos, né, com debilidades mentais. De tão forte que é a consciência de culpa. Então, olha que profundo. Então, estes pequenos hábitos, sobretudo esse de olhar o argueiro no olho do irmão, além, foi como eu disse, não somente agora nas palavras, de externalizar, começa no pensamento, além de nos prejudicar espiritualmente, mentalmente, mas sobretudo em um sentido reencarnacionista,
também vai criando na gente o quê? Consciência de culpa, autoobsessão, quando a gente desencarna, porque aqui a gente consegue ainda, tem mecanismos vários para fugir, lá não, é você e a sua consciência. Pronto, quando a gente lê Memórias de um Suicida, o trabalho que é feito, eles querem fugir da responsabilidade deles. A gente pega o espírito Epaminondas de Vigo, que lá nos últimos capítulos dessa obra memorável, ele impele pela autoridade moral estes espíritos a retornarem nas memórias deles e ver, olha, pare de se lamentar, pare de culpar o outro. Olha para sua trave, olha o porquê que você teve X, Y, Z nesta presente reencarnação que você sucumbiu. E vai lá, eles retornam, né? Convulsionam na cadeira, né? Eles tremiam quando eles estavam subindo o corredor para a sala de aula de Epaminondas de Vigo, porque ele era um iniciado egípcio e um profundo seguidor do Cristo. Ele seguiu Jesus durante milênios. Quando Jesus esteve aqui, depois em futuras encarnações, entrou nos circos, né, dos cristãos que iam naqueles circos romanos. Então ele seguiu com propriedade o Cristo. E aí, entende? Lá não tem fuga. Então, por isso que é interessante, desde agora, nesse ano que se inicia, se questionar o que eu tenho para mudar. O que eu preciso mudar? Como eu estou olhando os meus familiares, os meus amigos, amigos do centro espírita, de trabalho, a todos. Como eu olho a vida. Entende? Tudo isso vai mostrar o que você precisa mudar. O que você está negando em você. Isso serve para todos nós. Entende? Essas reflexões que eu sempre busco fazer, e muitas vezes me pego no movimento de negação aqui, de fuga ali, mas sempre volto. Porque o evangelho tem essa capacidade. Ele é, ao mesmo tempo, um descobrimento de leis maiores, e este descobrimento possibilita um autodescobrimento, o que Joana chama, né, de autodescobrimento, essa busca interior. E é isso, gente. Então, a lição do Argueiro da Trave no Olho, cunhada há muito tempo por Jesus, fica aí, né? Que não caiamos nesse movimento de negação, de fuga de si, da realidade que deve ser encarada, negação das suas próprias, nossas próprias falhas, né? Sempre busquemos o enfrentamento, a educação. Esse é o caminho certo. Então, todas as vezes que a gente se pegar falando do outro, questione-se, por que estou falando dele? E segunda coisa, isso que eu critico nele, eu tenho em mim ou será que tem coisas piores em mim? É sempre bom criticar. E, aliás, criticar assim, né? O outro, a gente não tem que criticar. Jesus nunca criticou. Ele sempre ofereceu possibilidades de novos recomeços. E é exatamente isso que a gente tem que ofertar a nós e àquele que momentaneamente está equivocado. E que a paz de Jesus sempre se faça presente em cada coração. Perfeito, excelente explanação. O relato aí do livro da Ivone é de arrepiar, realmente. Essa questão dessa culpa, né? E o nosso querido Alisson, Jefferson. Antes das perguntas, vamos ao nosso momento de arte espírita. Já já a gente volta para você responder algumas perguntas que chegaram aqui, tá ok? Tá ok, meu amigo. Até já. Vamos curtir um pouquinho aqui da nossa arte espírita para a gente prosseguir com o programa para a parte das perguntas e respostas. Abençoa, Senhor, o brando ninho em que este lar
as lições ao encontrar-te em nosso irmão, que a dor contigo governa e faze desta casa o doce abrigo em que possamos trabalhar contigo no culto vivo da bondade eterna. Ensina-nos assim em toda parte a exprimir-te as lições ao encontrar-te em nosso irmão, que a dor contigo governa e faze desta casa o doce abrigo em que possamos trabalhar contigo no culto vivo da bondade eterna, no culto vivo da bondade eterna. Que lindo, que lindo. Grupo Luminarte, né? De Mossoró, né? Tudo aqui Rio Grande do Norte. O Poema de Alta de Souza, nossa conterrânea aqui, Potiguar. E esse grupo belíssimo, nossos queridos irmãos de Mossoró. Parabéns ao Luminarte. Então, Jefferson, chegou aqui a pergunta do nosso querido Alisson, que diz o seguinte: como podemos perceber que estamos em processo de negação e apenas justificando nossas falhas? É possível esse reconhecimento? Sim, aliás, é Alisson? Sim, Alisson Campelo. Alisson Campelo. Alisson, meu querido, aliás, uma coisa importante a salientar. O próprio movimento de justificar a sua falha mostra que você está em negação. Porque uma falha, quando cometida, não deve ser justificada. Porque quando justificamos uma falha, damos a entender que há inúmeras possibilidades ou outras vezes de cometermos o mesmo erro. Nós cravamos em nós, por assim dizer, uma autossugestão de que aquilo é normal. Então, uma falha não deve ser justificada. Quando a gente está querendo justificar isso, mas eu fiz isso por conta disso, por conta daquilo, né, Rodrigo? A gente tem o quê? Prestar atenção, estamos em movimento de negação. E o que a gente deve fazer, então, quando a gente está em equívoco? A gente tem que refletir. O que nos fez realizar aquilo? E se aquilo realmente foi um erro? E se foi, refletir o que nos levou a fazer aquilo e reparar. Esse é o caminho que Jesus ensinou e a doutrina espírita amplia. Perfeito, perfeito. Veio outra pergunta aqui. Essa é minha, enquanto você falava, eu me lembrei disso, né? Existe na psicologia, na psiquiatria, a questão da lei do espelho, né? O defeito que eu vejo no outro é uma falha que existe em mim mesmo, segundo essa lei do espelho. Então, Jefferson, analisando pelas óticas do evangelho e da psicologia também, esta afirmação está correta? Sim, claro que está. E é isso que eu acho fantástico, Rodrigo. Por quê? Porque Jesus mostrou nessa lição do Argueiro da Trave no Olho justamente isso, que a psicologia, muito tempo depois, veio dizer. Sobretudo, em palavras bem explícitas, o psicólogo suíço, foi discípulo de Sigmund Freud, depois, mais tarde, rompeu com o mesmo, Carl Gustav Jung,
criador da psicologia analítica e junguiana, ele vai dizer que aquilo que te incomoda no outro leva a uma compreensão de você mesmo. Então, ele está dizendo exatamente isso, que o erro, aquilo que está te incomodando no outro, está levando a uma compreensão de você. Por quê? Porque encontra eco em você. Muitas vezes é. Outras vezes, meu querido amigo Rodrigo, que a gente não pode generalizar. Nós não temos este equívoco, mas nós temos um equívoco semelhante. Entende? Então, a gente, vamos supor, pegar o exemplo aqui. A gente critica a pessoa, a gente falou de adultério hoje, né? Que está em adultério. Critica muito todas as pessoas que traem isso e aquilo. Quando a gente vai ver, a gente tem pensamentos vinculados a este tipo de ação. A gente olha, dá uma cobiçada aqui, e Jesus falou: você olhou, cobiçou, adulterou. Entende? Então, muitas vezes de forma massiva. Sim, aquilo que te incomoda no outro está em você também. Outras vezes está dizendo que, olha, talvez não tenha isso, mas tenha outras coisas, porque há inúmeras coisas que nos incomodam no nosso cotidiano. Vou te dar um exemplo: se você olha na TV um caso, um assassinato, alguma coisa, aquilo te incomoda muito, óbvio, porque foge do seu senso ético. E aí você começa o quê? Esculachar a pessoa que fez isso, aquilo, amaldiçoar, não é isso? Então isso está mostrando o quê? Que aquilo que te incomodou, você não é um assassino, mas você tem uma facilidade tão fácil para sentir raiva. E essa raiva pode te levar a inúmeros equívocos. Olha só, entende? Então, sim, via de regra, sim, lei profunda, né? Da psicologia se chama projeção. Ah, legal. Não sabia que tinha esse nome. Aqui nas minhas Projeção. pesquisas, aqui nas minhas pesquisas fala lei do espelho, né? Que Projeção. Foi o Freud que descobriu isso. Perfeito. Olhando. Muito bem, estamos com 1 hora de live, a intenção é que ela se estendesse mais um pouquinho, o pessoal não mandou mais perguntas, mas eu ainda fiz mais uma aqui, se der para você responder, que eu fiquei em dúvida. Claro. Segundo o Livro dos Espíritos, não é, Jefferson? A caridade, tal qual entendia Jesus, né, tá lá, é composta por 3 elementos, né? Perdão das ofensas, benevolência para com todos e indulgência para com as imperfeições alheias. Então, não observar o argueiro no olho do irmão seria indulgência, né, para com as imperfeições alheias, não notar o erro do irmão, né? Então, não observar o argueiro no olho do irmão, ser indulgente, é um ato de caridade mais para si mesmo ou para esse irmão que nós estamos observando? Rodrigo, essa pergunta, né, que é a pergunta 886 dos Espíritos, eu gosto de chamar ela para gravar, aqueles que me conhecem já há algum tempo sabem que eu falo isso, o BIP, benevolência, indulgência, perdão, né? Perdão. A caridade como Jesus verdadeiramente a entendia, né? Benevolência, indulgência para com todos, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão da ofensa. E aqui a gente tem que ter, se você quiser até me assessorar, amigo, que eu estou sem meu evangelho, é o Espírito São Luís, eu não lembro em que capítulo ele vai cunhar ele vai responder a Kardec. Kardec vai indagar justamente a respeito disso. Quando você vê uma falha no outro, no próximo, Kardec faz 3 perguntas, né? Ao Espírito São Luís e ele vai responder. Há mal, a primeira coisa, né? Há mal de você olhar a imperfeição alheia? Ele vai dizer, olha, não há mal em olhar quando se tem, sobretudo o mal-estar em ressaltá-las. E aquilo que você olha e censura no outro, você deve, antes de tudo, olhar e analisar se você tem isso em você. Então, e ele vai até dizer, quando a gente fecha o olho, vamos supor que o outro está extremamente equivocado, retirando, muitas vezes isso ocorre. Não sei se ocorre por aí, Rodrigo, por aqui ocorre muito. Muitas vezes aqui a gente vê os membros que fazem parte do núcleo do movimento espírita sofrendo ataques de obsessores. Aliás, tem uma grande obra
querido Emanuel Cristiano, né? Aconteceu numa casa espírita, obra fantástica. Então, vai mostrando que muitas vezes a gente não olhar o mal, assim, no sentido assim, olha, e aí em uma dessas 3 perguntas vai responder o que você falou. Então é assim, São Luís fala, olha, o mal do outro está fazendo mal para ele ou para o coletivo, para um grupo? Está fazendo mal só para ele. Você é amigo dele? Se é amigo, é claro, você pode ir lá com muita caridade, com muita indulgência, alertá-lo, dentro dos princípios espíritas, sobretudo cristãos, não com achismo pessoal. E, caso ele seja alguém bem fechado, não tem como chegar nele, deixe com ele. Está fazendo mal só para ele? Deixa lá. Cada um tem a liberdade de agir, seja pelo pensamento ou pelas ações, da forma que quer. Agora, está atrapalhando o coletivo, Jefferson. Então, a caridade surge como uma obrigação a ser feita. Então, falar com este irmão é uma caridade, mas que deve ser feita, como você bem lembrou, com BIP, com benevolência e com indulgência. E eu sempre gosto de falar, perdão, você tem que utilizar perdão quando o negócio está feio, Rodrigo. O negócio está feio. Rapaz, esse negócio aqui marcou a minha reencarnação. Esse atrito. Aí você usa do perdão, porque o perdão não é uma palavra, eu sempre digo isso, ele é um processo. E às vezes a gente tudo quer pedir perdão, né? A gente banaliza esse processo. Então, a gente só perdoa quando a gente se sente ofendido. Então, o objetivo para não chegar no perdão é trabalhar a indulgência. É se colocar o quê? No lugar do outro, a empatia. Ah, ele errou hoje, eu errei no ontem com outras pessoas, talvez amanhã possa errar. Talvez melhor do que agredi-lo verbalmente ou agredi-lo sentimentalmente pelo pensamento, seja eu fazer uma prece, seja eu retribuir o mal que ele me fez, e isso é caridade, é indulgência, com o bem a ser feito, que, aliás, é a pergunta que se segue abaixo dessa, que é a 887. Amar o inimigo é retribuir o mal que ele nos faz com o bem que podemos fazer. Então, meu irmão Rodrigo, respondendo a sua pergunta, sintetizando, é isso daí, tá? Que a gente está aqui conversando e que vem mostrar, né? Você precisa ter indulgência. A indulgência é uma ferramenta essencial para a convivência com todos. Aliás, até consigo, né? Porque muitas vezes também há pessoas que se punem de uma maneira absurda, criam cargas de culpas poderosas que desembocam em ansiedade, em depressão, em tantas coisas que não fazem bem, entende? Mas é isso, meu amigo, serve sim, de suma importância. Então, você olhou e esse equívoco está atrapalhando só ele, mas ele é parceiro seu e ele tem uma reciprocidade com a sua pessoa, vai lá falar com ele. Chama sócio. E, se possível, com mais uma pessoa, como Jesus mostra. Caso contrário, não, Gerson, ele não com ele, que está caçando briga aí, né? Ele não gosta, ele xinga, então deixa ele lá. Agora, está atrapalhando um conjunto, um grupo, é preciso chegar nele, é preciso conversar com ele, com caridade, indulgência. Perfeito. Inclusive, no meio dessa sua resposta, me veio uma dúvida. Há como a gente apontar o limite entre reparar o argueiro no olho do irmão e fazer uma crítica construtiva? Como determinar o que é cada coisa? Existe uma fórmula correta para a gente dizer, não, isso aqui não é uma crítica construtiva que eu estou fazendo, eu estou reparando no olho, no argueiro do olho dele. Como diferenciar isso? É aquilo, isso é uma linha muito tênue, né, Rodrigo? É por isso que eu disse, o autoconhecimento é de suma importância. Você precisa se conhecer, você precisa trabalhar em você, você precisa conhecer os seus limites, as suas precariedades, as suas potencialidades, as suas virtudes, né? Você precisa se conhecer como um todo. E é interessante porque essa pergunta que você me trouxe,
vai mostrar o quê? Aliás, Rodrigo, você pode repetir só o finzinho da pergunta? Que eu já vou pegar o gancho. O Então, finzinho dela. como a gente diferenciar, como a gente apontar o Isso. limite entre o que é uma crítica construtiva e o que é reparar no argueiro do olho do irmão? Exatamente. Então, a crítica construtiva, aliás, às vezes a gente mascara uma crítica feroz com uma crítica construtiva, uma pseudocrítica, uma crítica do bem, né? Então a gente chega e vamos supor, o irmão é novo na área da divulgação. Só que por algum motivo, seja reencarnacionista, seja um motivo pessoal de projeção, você não gosta dele, você não bate muito com ele. E aí você só critica o trabalho dele. Então, isso não é uma crítica construtiva, por mais que tenha uma verdade, sempre tem uma ponta de maldade. Então, é enxergar assim: olha, essa crítica que eu vou fazer para o fulano está embutida na lei que Jesus fincou, a regra áurea, fazer ao próximo aquilo que você queria que lhe fosse feito. Ou seja, você sai por um momento mentalmente, faz esse esforço no pensamento, ó, vou me colocar no lugar dele. Ele cometeu tal coisa. Se fosse eu no lugar dele, como eu gostaria se eu fosse corrigido? Que viessem me corrigir, aliás, com amor, sempre. Duvido que alguém vai falar, não, gritando, né? Claro que não. Com amor, com carinho, com gentileza. E isso que eu vou falar vai agregar na caminhada dele, eu tenho propriedade para falar sobre isso? Porque muitas vezes a gente não tem nem propriedade para falar de algo que quer falar. E aí coloca o irmão mais para baixo. Você pode fazer. Uma vez eu fiz uma. Tá aí, no ano passado. Eu fiz uma live, olha que fantástico. Tinha que ser ele, né? Com o confrade Jorge Larrat. E nesse bate-papo com o Larrat falou assim: Jefferson, tem uma técnica que eu acho fantástica. Eu chamo ela de técnica do sorriso. Eu falei: rapaz, eu não conheço ela. E ele falou assim: quando você vai fazer uma crítica construtiva em prol do crescimento de um indivíduo, fora essa regra áurea, você começa o diálogo com um sorriso. Então você começa o diálogo em cima. Olha só o que o Larrat falou para mim, em cima. Eu falei, como assim, Larrat? Vamos supor, Rodrigo, o seu trabalho vem sendo muito fantástico. Olha, a sua entrega, a sua melhoria vem sendo assim exuberante. Eu venho apreciando muito o seu trabalho dentro da seara, dedicação para o Cristo. Mas, aí você desce, ó, o sorriso descendo. Mas, tem uma coisa que eu percebo em você que às vezes eu quero te dar uma sugestão e você fica um pouco bravo, chateado. Não faz isso, porque você sabe que você é um excelente trabalhador. Olha o sorriso voltando para cima. Você é um excelente trabalhador e, cara, as armadilhas espirituais são muitas. Mas eu creio que aqui estou não para criticar, mas eu sou o maior torcedor. Eu torço pelo seu sucesso, mas para te alertar, porque um dia fui eu, amanhã pode ser eu, você vem falar comigo, tá bom? Meu, olha só a técnica do sorriso que o Larrain ensinou, porque às vezes a gente tem uma crítica muito construtiva para fazer, mas a gente chega bruto, na brutalidade. O que acontece? O primeiro movimento que levanta um ser humano, um mecanismo de defesa que se chama resistência. A pessoa, levanta uma barreira contra você. A técnica do sorriso, gravem isso. Começa o diálogo lá em cima, exala, Sensacional. Vou vai guardar essa descendo. para sempre. É o Larrat que ensinou. Entende? Então, a técnica do sorriso. Então, você avaliou, a crítica é construtiva, vai ser benéfica para ele? Vai ser. Então, agora quando você for falar, põe a técnica do sorriso. Que você vai estar colocando amor, caridade, indulgência, empatia, um monte de coisa nessa técnica tão simples, né? Esse feedback tão simples que o Larrat ensina, né? Perfeito.
O Jorge é uma figuraça. Eu escuto todos os pinga-fogos dele. É sensacional. É impressionante como ele não deixa de responder nada, né? Gente boa. Jefferson, no Evangelho, Jesus, você falando agora em crítica construtiva, Jesus, em algum momento do Evangelho, não me recordo, ele agiu dessa forma, uma crítica construtiva a alguém com essa técnica do sorriso, você se lembra? Só para A todo dissipar aqui a dúvida. momento, você vê quando o Simão. Aliás, antes de responder sua pergunta, eu quero responder a Socorro. Eu estou olhando aqui, né? Rapidinho. E quando a pessoa só enxerga o mal do seu semelhante, ela está projetando algo? Claro. Se você só enxerga mal na pessoa, eu não preciso nem estender minha resposta. É muito Socorro. Isso como a gente fala aqui no interior, não sei se vocês têm essa gíria cultural, é tiro e queda, né? Tira e queda, tira e queda. É tiro e É queda. nacional isso aí. É nacional, né? No sentido de que, sim, se você só olha, é impossível todo mundo ser ruim e você ser bom. Você está projetando algo. Está projetando. E aí, agora voltando à sua pergunta, Simão Pedro, certa feita, negou Jesus 3 vezes, por medo, insegurança e maturidade. Naquele exato momento, não há dúvidas de que se instalou o quê? Na consciência dele, culpa. E aí, num momento muito bonito que se encontra no Evangelho de João, e o Evangelho de João é um tanto quanto diferenciado dos outros, né? No sentido que os outros são sinóticos, se colocar Marcos, Mateus e Lucas, um do lado do outro, muitas passagens que estão em um estarão em outro, de forma que quase que se repetem os evangelhos. O de Lucas, o de João não. Ele é diferenciado. E aí, João, lá no fim de seu evangelho, vai trazer esse encontro novamente com Jesus, que alguns dizem que Jesus lá esteve em perispírito, outros que ele se materializou, outros que foi em evidência, para a gente pouco importa. É interessante essa lição que Jesus colocou ali, que foi a de quê? Né? Porque nós espíritas, a gente não se prende a fatos pequenos, a gente busca sempre um ensinamento moral, profundo. E aí, Jesus chama ali Simão, e ele pergunta. Simão negou ele 3 vezes. E aí Jesus pergunta 3 vezes para ele. Na terceira vez, Simão chora. Se ele amava ele. Pedro, tu me amas? E 3 vezes Simão foi atestando na sua própria consciência que amava. E aí Jesus, é claro, acolhe ele no movimento todo paternal e diz para ele, ó, vá e apacenta as minhas ovelhas. Na obra Boa Nova, capítulo fantástico, Jesus a todo momento, ele acolhe, ele faz ressalvas, né? Nessa própria passagem da mulher adúltera, quando ele diz lá no finzinho dessa passagem, olha, vá e não erres mais. Ele deixa entre linha, eu sei o que você fez. Mas eu não estou aqui para te julgar, para te condenar, eu estou aqui para te dar um novo horizonte, uma nova perspectiva de vida, que só pode ocorrer por intermédio das lições, da execução das lições que trago, que são as leis de meu pai. Então ele diz para ela, vai e não erres mais. Ele deu se você for perceber, ele fez isso que eu acabei de falar. Ele mostrou, olha, eu sei de tudo que aconteceu, mas não comete mais isso. Mas com muita caridade, com muito amor. Essa é a diferença que muitas vezes, falo por mim, muitas vezes me falta isso no verbo, Rodrigo. Muitas vezes a gente peca pela palavra, e palavra lançada é flecha que não volta mais. E então Jesus a todo momento na obra Boa Nova, com Magdala, na obra Contos e Apólogos, na mensagem com a Marcadora de Essências, a todo momento na trajetória do Cristo, ele vai mostrando isso. Ele vai fazendo esse movimento de chama a criatura no sentido assim, dá um toque. Agora, é claro que com os fariseus ele era um pouco mais austero, porque eram indivíduos extremamente brutos, né? Mas ele falava, e ele tinha autoridade moral, né? Então ele chamava, às vezes falam, né? Nossa, Jesus falta com amor quando ele chama de hipócrita. Não, Jesus assinala um fato. E ele, o Cristo, tinha autoridade para assinalar isso. A gente não. Só que ele sempre ofertou, que tanto ele se encontrou com Nicodemos, senhor do Sinédrio, rabino,
né? Ele se encontrou com eles. Ele sempre se encontrava com eles. Ele sempre propunha, questionou, os mestres da lei questionou ele, né? De quem era o próximo, ele propôs, engatou a parábola do bom samaritano, então ele estava sempre corrigindo com amor. Mas a correção dele era tão amorosa, Rodrigo, que nem é imperceptível às vezes, entende? Ele corrigiu Pedro ali, por exemplo, falou, olha, ele deixou entre linha. O medo paralisa, elimina a sua fé. E se você me ama, então trabalha, apacenta as minhas ovelhas. Entende? Ele deu um puxãozinho leve, mas olha que puxão leve, você nem sente. O problema é que às vezes a gente quer chegar com tapa, aí não pode. Aí falta com a caridade, fere. Exatamente. Inclusive, eu me lembrei agora que você falou do Boa Nova, no capítulo 4, quando Jesus conversa com Zebedeu, né? Sim. Zebedeu chega todo, mestre, nós precisamos montar uma equipe, juntar gente, formar multidões. Se fosse um da gente, dizia, calma, rapaz, você está muito ansioso. Vá devagar, vá com muita sede ao pote, não. A gente tem sentado aqui no Nordeste. É. Não, como é que Jesus responde? Zebedeu, a nossa causa não é a do número, é a do bem e da verdade. Quer dizer, ele dá uma lição e ao mesmo tempo instrui, né? Zebedeu numa lição Sim. que com certeza Sim. está imortalizada. E isso é uma prática, infelizmente, nossa, daqui no convívio, né, nas casas espíritas. Quando alguém deixa de participar das reuniões, nunca mais aparece, a gente começa o burburinho. Você já se tocou que fulano nunca mais veio para a palestra pública? O que será que está fazendo? Deve estar fazendo bem coisa errada. Aí começa a julgar, né, a gente. Ou manda agora, muito popular também, direto pelo WhatsApp, né, Rodrigo? Mensaginha, né? Essa é a pior que tem, né? É isso Mas aí, é meu isso, querido. meu amigo. Quer comentar essa passagem de ZBD? Eu acho essa resposta sensacional, porque é uma preocupação que nós espíritas temos ainda. Quantas pessoas vai dar na palestra? Quantos passistas vão estar aplicando passe? A gente se preocupa muito com quantidade ainda, né? Certa feita, o Rodrigo, até escutei aqui de um confrade aqui da Seara Espírita, que ele não iria mais no centro espírita, de acordo com a idade dele, para palestrar para 2 pessoas. Aí, é claro, né, eu pensei comigo, né, falei, mas ele tá falando de pessoa encarnada, né? E de desencarnado? Quantos estão lá assistindo? Estão sendo socorridos? Que vão, antes de ir para o grupo mediúnico ali, vão passar numa palestra ali para tocar ainda mais a consciência e lá ser esclarecido nos grupos mediúnicos. Quantos irmãos estão necessitando disso? Às vezes a gente pensa, porque o espiritismo, ele não é ele não tem o caráter de proselitismo. A gente não quer angariar fiéis. O espiritismo que eu acho belo, ele dissemina a palavra. Ele joga a semente. E é você está com o campo fértil, você está com vontade de beber dessa água, então você vai lá e bebe. Então, às vezes, quando a gente quer impor a nossa crença ao outro, não pode. Pode ser uma reminiscência que passamos por escolas religiosas anteriores, né? Que certa feita faziam este movimento, mas o espiritismo não tem esse objetivo, né? E é isso que ele fala para Zebedeu. E não é número, é qualidade. E, aliás, na parábola, os trabalhadores da última hora, uma coisa interessantíssima é que não é a quantidade, é a qualidade do que você produz. Então, não é a quantidade do movimento, é a qualidade que este movimento, sobretudo o espírita, produz. Porque nós fazemos muito a caridade. Muito a caridade. Somos uma das escolas religiosas que mais praticam a caridade, segundo o censo do IBGE. Então, a gente pratica muito, e isso é importante. Então, isso é o que vale, entende? Porque, olha só que interessante, espíritos grandiosos mostraram para a gente ir conduzindo aí para você entender que, pega Jesus, pega Mahatma Gandhi, por exemplo. Vou pegar o Gandhi, que foi mais próximo aqui. Um único homem começou a revolucionar a gerar todo o movimento, certo? E conseguiu a libertação do seu país sem arma. Jesus, que é o ápice,
um único homem modificou e vem modificando o mundo. Porque o ódio precisa de milhões, o amor precisa de uma única pessoa disposta a dá-lo. Entende? E é isso que a doutrina tem que se apegar. Não é quantidade de fiéis, não é quantidade de pessoa que está assistindo a minha live, ou a minha palestra, ou a sua palestra, Rodrigo, não é. É a qualidade disso, porque depois isso vai ser disseminado, vai alcançar alguém, alguma pessoa que seja uma que assistir, vai tocar a consciência dela. Então, nós espíritas não externalizamos, internalizamos a mensagem. Perfeito. Inclusive, o próprio Kardec diz na Revista Espírita, né, que o Espiritismo se dirige aos que não creem e aos que duvidam, né? Sim. E não àqueles que já possuem uma fé e para eles essa fé já basta. Aliás, essa mensagem grandiosa na Revista Espírita, ele dá um puxão de orelha em um espírita, né? Que começa a travar um confronto com um sacerdote católico, né? E tem o detalhe, ele não tinha conhecimento nenhum da Bíblia. Aí Kardec já dá um puxão de orelha. Quando não se tem conhecimento de algo, não se abre um debate sobre tal. Nossa, dá um puxão. E aí depois ele vai além. E mesmo né? que haja conhecimento, não vale a pena. É discussão infrutífera. Não. O Kardec fez isso, Denis fez isso, eles fizeram porque o movimento estava, né, nascendo. E se deixasse, queriam cortar ele pela raiz, e eles iam para frente, né? Entrava padre nas sessões, entrava várias coisas, né? No que é o Espiritismo mostra isso, nessa obra fininho, livrinho fininho, e lá dialogava. Bezerra tem um caso muito famoso de um ateu que entra lá, né? Ficou muito famoso, ele conversa com o ateu, então tinha muito disso. Hoje não tem muito mais isso. Mas nessa revista ele dá até um puxão de orelha também nesse espírita. Que, tipo, não é o objetivo do espiritismo. A entidade de beber é quem tem sede, de comer é quem tem fome. Não é isso que ele fala? Não é o objetivo prosélito. Então, é a gente fazer o nosso aqui e vai que vai. Com certeza. Ajudando, amparando. Fazer brilhar a nossa luz, né? Com certeza. É isso aí, meu querido. 1 hora e 25 minutos já quase. Olha, o instante passou. Foi maravilhoso esse momento. Né? As perguntas e respostas sempre é um momento muito legal da live, mais dinâmico, né? Então, nós aqui do Seridó Espírita, nós que fazemos esse canal, de coração agradecemos, viu, Jefferson, a sua participação hoje, a sua presença virtual aqui conosco, para o mundo inteiro. Essa live vai ficar aqui gravada no canal para sempre. Enquanto existir o YouTube, ela vai estar aqui com a gente. Então, é muito importante esse trabalho que a gente faz virtualmente também, pois a gente alcança limites que antes não alcançávamos. Então, muito obrigado, de todo coração. E as portas estão sempre abertas para você aqui. Se quiser fazer as suas despedidas, fique à vontade. Um forte abraço, Rodrigo, a você pelo carinho. Eu agradeço a Socorro também. Socorro é a nossa CEO aí das palestras, né? Como você falou. Um forte abraço ao canal Seridó Espírita. Parabéns pelo trabalho de divulgação massiva que vocês vêm fazendo de forma séria. Muito bom. Vocês vêm iluminando consciências, acalentando muitas almas aquebrantadas. Vem trazendo o Cristo para mais pertinho, assim, sabe? Da gente, assim. Muito bom isso daí que vocês fazem. Um forte abraço a todos que aqui estiveram e que a gente possa, outras vezes, quiçá, estar junto aí, né? Com certeza. Valeu, queridos. Muito obrigado pela companhia. E até o nosso próximo Café com Kardec e Amigos, se assim Deus nos permitir. Até o próximo.